Olá, pessoal. Estamos iniciando mais um podcast, que é o podcast do Conselho Regional de Educação Física da 16ª Região. E aqui nós trazemos profissionais para discutir diversos temas importantes para a sociedade. Meu nome é Valéria Araújo, eu sou jornalista, faço parte da equipe de comunicação do Conselho, junto com a jornalista Kathleen Lopes e o assessor em TI, Augusto Farias. E hoje nós vamos conversar com Cris Cirne. Tudo bom, Cris? Tudo bem, Valéria. A gente está aí no Outubro Rosa, né? Nós estamos vestidas de rosa, já todas no clima. E como todo mundo deve saber, né? É um mês em conscientização, em prevenção, na verdade, ao câncer de mama. E Cris tem um trabalho incrível indicado por Idaísa Mota, que é a presidente do Grupo Reviver, a idealizadora do Grupo Reviver, que desenvolve um trabalho lindo em Natal. E ela além de ser personal de Idaísa, ela também é personal, trabalha, na verdade, com pacientes oncológicos há 13 anos, não é isso? Tem uma carreira aí muito corrida, mãe de 3 filhos, também já passou por alguns problemas parecidos com o nosso, eu também sou paciente em remissão de câncer, e hoje a gente vai falar, além de Outubro Rosa, também vamos falar sobre a prática de atividades físicas dentro do tratamento oncológico, não é isso? Isso mesmo. Valéria, hoje o que a gente consegue ver dentro da educação física, primeiro que a gente entende que para você ter qualidade de vida, a OMS já fala isso, você tem que ter pelo menos 150 minutos por semana de algum exercício físico, de alguma atividade física. E pensando em pacientes oncológicos, nós já temos bastante evidência científica que mostra que tanta qualidade de vida pode servir como prevenção não só ao câncer de mama, como outros tipos de câncer, como também ele serve como para beneficiar as pessoas durante o período de tratamento. Então, isso não é uma coisa que é um achismo. Isso já está dentro da literatura científica, comprovado em vários tipos de câncer, principalmente o câncer de mama, que, como a gente sabe, também não afeta só as mulheres, também afeta o público masculino. Exatamente, né? Uma coisa que é importante a gente falar. Apesar de ser um percentual pequeno, Isso. Mas também afeta. Eu acho que 1 a 2% dos homens, se eu não me engano, né? Exatamente. Chegam a ter então, se o homem mama. realmente ele achar que tem alguma coisa esquisita, estranha, quando ele apalpa, ou então até visualmente eles percebem, é sim necessário a visita no mastologista e investigar, porque não tá só com as mulheres, não. E é importante também orientar os homens nesse sentido, né? Porque muitos nem imaginam que, além que possam ter câncer de mama, também a questão do apalpar para você encontrar alguma coisa, né? Mas quando a gente fala nesses 150 minutos de atividade física é o mover-se. É o mover-se. Não é isso? Você se movendo, você já está fazendo atividade física. Mas aí a musculação tem uma carga mais importante, né? Tem um diferencial entre a atividade física. Por quê? Porque a atividade física é exatamente, é o mover-se. Você pode passear com seu pet, é você fazer uma corrida de rua de forma despretensiosa, é caminhar na praia, é pedalar. E quando a gente pensa em exercício físico e a musculação é você realizar aquele treinamento de forma controlada, com um objetivo específico, de acordo com a individualidade e a capacidade de cada pessoa. É um ambiente controlado, diferente de você passear com seu cachorro, que você pode estar um dia mais cansado e você vai no passo mais lento, ou então seu cachorro está mais acelerado, você acelera. Não, a musculação é um ambiente controlado. E nesse controle nós dosamos o treino na intensidade, dosamos a carga, conseguimos dosar o número de séries de exercícios de acordo com a necessidade, com a patologia, com a prevenção, estilo de vida. E qual é a resposta do sistema imunológico à musculação, no sentido, né, do tratamento? Na verdade, a gente fala não é nem tratamento só. Tratamento a gente quer muito usar essa palavra, mas é na prevenção também, na prevenção. Né? É prevenção e tratamento. Quando a gente consegue enxergar em dados hoje pessoas fisicamente ativas, com estilo de vida saudável, que ela tem uma massa magra boa, elas são fortes fisicamente, elas podem diminuir até em 30% de chances de ter câncer. Então, isso é um número bastante expressivo. Sim. O quanto o seu estilo de vida pode realmente influenciar em você ter ou não. Chegando a ter, como o exercício, como a musculação pode interferir positivamente nesse caso? Primeiro, pessoas que já são fisicamente ativas e elas realmente aumentam as chances de sobreviver, porque ela tem
elas são mais desinflamadas, ela tem mais massa magra. Mas o processo de tratamento de câncer, existem vários efeitos colaterais, né? Mexendo com o sistema imunológico, mexendo com a perda de massa magra e de gordura também, que é o processo de caquexia, que a pessoa, aquele processo que a pessoa está definhando. Sim. Você vê que alguns tratamentos deixam a pessoa inchada, que tem a questão do corticoide e alguns medicamentos, mas ela está definhando porque ela está perdendo muita massa magra. E isso vai comprometendo o seu sistema endócrino, o seu sistema metabólico. Você fica mais sensível a doenças oportunistas. Como? Por que a musculação entra aí? Porque a gente diminui essa perda de massa muscular e aí você sustenta melhor a sua questão metabólica, você controla a sua glicemia, você controla o seu colesterol, você melhora e alivia as dores no processo do tratamento da quimioterapia, os efeitos colaterais de dor, de fadiga. No sistema imunológico, a gente aí tem que ter um olhar mais criterioso. Por quê? Porque a gente trabalha com dose e resposta. Sim. O treino, ele nada mais ele tem o objetivo de estressar o seu corpo, de estressar o seu metabolismo, e ali você vai criando novas estruturas, novas fibras musculares. E até que ponto eu posso estressar para não comprometer o seu sistema imunológico, para não concorrer com aquela doença. Sim, sim. Então, eu não posso... Até porque a gente acaba baixando a imunidade também em várias fases do tratamento, né? Exatamente. Não sei se você já ouviu, assim, pessoas que ficam muito tempo sem treinar, aí quando começa a treinar, toda vida que eu vou treinar eu gripo. Isso. Mas porque você está indo além daquilo que você pode fazer e você realmente, sua imunidade baixa. Então, a gente tem que saber essa dose, é realmente uma dose menor do que o normal, mas ela não é inócua. Ela realmente reflete positivamente, por quê? Porque existe até o momento que ele é remédio, até o momento que ele não serve para nada e o momento que ele vira veneno, o exercício. E até ele virar veneno tem que ser uma coisa bem desorganizada. Mas na hora que você consegue dar uma dose correta, o seu sistema imunológico ele responde positivamente para ter mais força na luta daquela doença também. Isso é interessante, assim, porque tem a questão do respeito ao corpo do aluno, né? Falando todo o feedback. E aí tem a questão médica também, né? Das orientações que são dadas pelo médico. É interessante a gente também falar isso, que o personal, ele tem que ter esse cuidado. Tem. E aí, dentro do meu caso, né? O que é que acontece? Depois que eu fiz as minhas cirurgias, eu emagreci 10 quilos. E aí você não se reconhece depois de 10 quilos. Eu não sei se entra aí nisso que você falou dessa síndrome da caquexia. Isso, caquexia. Exatamente, mas assim, eu não me reconhecia. Então, eu fui voltando aos poucos à atividade física. Contudo, a minha cirurgia foi no abdômen, então tem uma série de exercícios que eu não podia fazer. E quando eu voltei, teve que ser muito devagar. Só que o primeiro personal que eu encontrei, ele não entendia dessa forma. E eu dizia, mas tá doendo, tá doendo. Não, mas é porque é normal que a musculatura vai voltando pro lugar. Eu disse, não, mas no meu caso, não, eu tô sentindo doer, então realmente não dá certo pra mim. Deixei aí com o segundo, não, as coisas já começaram a funcionar, porque ele entendia, Valéria, tá doendo aí? Então vamos fazer até porque a dor ela é limitante. Exatamente, você não consegue, né? Você tem que trabalhar até no limite. Se sentiu dor, a gente pode trabalhar de outras formas. Como é dose e resposta, você tem como diminuir aqui e aumentar em outro ponto. Eu posso diminuir na carga e aumentar no número de repetição. Sim. Eu vou dosando isso. Por exemplo, no tratamento de câncer, quando você está com o paciente durante o tratamento, existe um período depois da químio, 4 a 5 dias depois, ele toma a químio aqui, e aí ele no dia seguinte ele já pode treinar, ele treina 2, 3 dias, mas no quarto ele tá muito mal. Isso. Vale a pena treinar? Não vale. Não vale. Fique em casa, assista um filme, vá passear na praia. Aí é um dia que eu tô mais debilitado, mas você não teve 3 dias antes, você pode descansar ali e se recuperar para voltar o quanto um pouco mais rápido para suas sessões de treino. Então, tem que ter um feedback. Você tem que entender que momento pós-químio, de que você toma químio, você fica mais debilitado. De quanto? De 4 a 5 dias. Então, no quarto dia, a gente começa a aliviar. Não, eu tô me sentindo bem, mas eu tô enjoada, eu tô assim, mas eu queria fazer alguma coisa. Existe a possibilidade de sempre fazer alguma coisa e quando a pessoa quer. Mas se ela tá muito debilitada, então o treino é descanso.
Assim, até para pessoas que estão num momento saudável, sem tomar químico, Também funciona o descanso essa faz parte do treino. Exatamente. E assim, para o paciente oncológico, o tratamento envolve várias Várias coisas. Não coisas. é, não é só uma cirurgia, nem tampouco a questão das quimioterapias. Essa parte do descanso é importante, a parte da atividade física é importante, a socialização também é Importante muito isso. É. importante, né? Eu conheci algumas mulheres também que depois da mastectomia não queriam sair de casa porque tinham vergonha, mas quando encontraram uma personal mulher que se colocou ali solidária a ela, né, com todo sentimento de sororidade, que levou ela para um estúdio, para uma academia, que já entrosou ela com outras mulheres, isso já mudou até a resposta dentro da quimioterapia, dentro do Exatamente. tratamento. Exatamente. E é tão interessante essa questão do exercício, porque ele não tá pela estética. Isso, Ele vai além desse mundo, ele tá muito, antes de chegar na estética, ele tá na saúde mental, de isso. melhorar aqueles pensamentos negativos. É sim, de fato, nós melhoramos nossos pensamentos, nós ficamos com pensamentos negativos, mas durante o treinamento, até esses pensamentos negativos, eles diminuem. Por quando você tem uma rotina de treino, por mais que ela seja mais leve, mas ela é suficiente para aquele momento. Sim. Então você vem aliviando, você já está num momento difícil, aí vai ficar à mercê de entrar numa depressão ou então numa crise de ansiedade. Então, desde a da saúde mental, da saúde metabólica, porque você pode ficar propensa a ficar pré-diabética, algumas químios são cardiotóxicas, então você está trabalhando o seu sistema cardiovascular interessante. Tem as questões da menopausa também, que algumas Também. medicações induzem a menopausa. Exatamente. E aí você vai jogando exercício para o diabético, para o cardiopata, para o climatério e menopausa. E você não vê nenhuma contraindicação. Pelo contrário, eu digo hoje, se você for no dermatologista botar um botox, a sua dermatologista vai pedir para você ser fisicamente ativo. Exatamente. E agora imagine, no médico oncologista, no mastologista, no gineco, no endócrino, no cardio. Então, o exercício físico realmente ele é remédio para você viver bem. Como forma preventiva e durante o tratamento. É porque uma conversa acaba que uma, né, interrompe a outra. A gente falou sobre mastectomia e tem algumas dificuldades de mobilidade que podem surgir, né, com a mastectomia. Quais seriam essas e quais são formas do personal lidar com essa situação? Existe a questão da mastectomia quando faz a liberação total, eles dizem que dificulta um pouco essa irrigação. A grande recomendação é que não se pare o movimento. Sim. Que você continue fazendo movimento, que você tente ampliar o movimento, os exercícios de trabalho de membros superiores. O que pode ser perdido, você pode ter um reganho nessa movimentação, porque na verdade o que vai prejudicar essa falta de movimentação, principalmente do braço, de mexer, da mobilidade de ombro e tudo, é o desuso. Sim. Como a gente diz, é atrofiar o músculo. É a atrofia mesmo. Então é até uma visão mais obsoleta você pensar no repouso total. O desuso, ele é muito mais prejudicial. O repouso, deitado, é muito mais prejudicial do que você insistir numa rotina de pequenos movimentos e numa evolução gradativa. E é uma coisa que, assim, as mães da gente, as avós da gente pensam muito desse jeito, né? E eu falo, fica em casa deitada. Fica em casa deitada. Quando eu voltei a fazer atividade física, o médico me liberou. No outro dia eu já estava fazendo, lógico que com um profissional de educação física. E aí minha avó, quando soube, ela disse, como assim? Você está fazendo atividade física, mas não pode, você tem que ficar deitada. Mas tá aí, né? É mito, totalmente mito, porque senão... É uma questão... São raras as doenças que você realmente precisa ficar deitada. Existem momentos, existe, e que precisam ser respeitados. Mas o desuso e esse repouso por completo, ele pode trazer mais prejuízo do que ganho. Do que benefício, né? A gente tem alguns dados aqui que são bem importantes, a gente até conversou antes sobre isso. É uma pesquisa de um instituto americano que foi feita com 400 mulheres, que elas foram divididas em 2 grupos. Cada grupo fazia tratamento oncológico, só que num grupo foi incluso também atividade física. As que faziam exercício apresentaram um índice de recidível e de morte bem menor do que as que não faziam exercícios físicos, atividade física. E aí é um número muito importante assim, para a gente começar a pensar. É muito falado,
né, que a atividade física realmente traz todos os benefícios, mas a gente vê índices de sedentarismo enormes ainda na sociedade. E como você acha, como é que a gente poderia, como é que as pessoas poderiam começar a virar essa chave, até com a ajuda dos profissionais também, para que a sociedade entenda isso de uma forma diferente? A gente não fala nem só agora sobre questões oncológicas, mas é como um todo, como mesmo um todo. como prevenção. Eu acho que hoje a gente consegue divulgar mais, mas é como se as pessoas não é palpável. Né? Elas não conseguem acreditar. Elas só acreditam quando elas realmente estão inseridas no programa. Ai, realmente eu aliviei minhas dores quando eu tô treinando. Ai, eu me sinto mais disposta. Ai, eu deixei de ter insônia. Aí o ser humano é tão engraçado porque ele se acostuma a viver bem e acha que quando ele... Ai, agora eu vou parar. Aí começa, né? Aí vem as doenças causadas pelo sedentarismo, doenças metabólicas, pode aparecer câncer, doenças cardiovasculares, que eu ainda acho que a política pública ela pode ser mais eficaz e a gente precisa entender que é muito mais barato prevenir do que tratar. Exatamente, prevenir do que remediar, né? Exatamente, é muito mais barato, por mais, vou investir em praça pública, investir num calçadão mais bacana, ter essa visão de atividades ao ar livre, que só em você sair da inércia, eu digo muito, o exercício físico é uma coisa tão boa, mas tão boa, que até qualquer forma que você se mexa, já gera um efeito positivo no seu corpo. E outra coisa, é gratuito, né? Quando a gente fala, é um remédio gratuito. Exatamente. Não é isso? Então, imagine sendo uma coisa controlada, com um profissional de educação física, dando todo o suporte, respeitando suas individualidades, adequando o treino de acordo com sua capacidade, com seus objetivos. É tanto que você vê pessoas que, eu tive minha mãe, minha avó, todo mundo era obesa, todo mundo morreu de câncer, e você tá chegando nos seus 60 inteira porque você é fisicamente saudável. Não, mas sua mãe estava já com 40, 50 anos ali, você está chegando nos 60 super bem. Isso tem uma relação direta com o estilo de vida, principalmente com exercício e atividade física. E outra coisa, assim, nesse caso, a mãe teve, a avó teve, se existe uma probabilidade de você ter, mas você teve uma vida saudável, a sua resposta ao tratamento, às cirurgias, diferente. Vai ser totalmente diferente. Aqui é uma entrevistada que entrevista outra, porque assim, eu já me vejo na minha situação também. Eu passei por 2 cirurgias. A primeira eu tinha que ficar 9 dias internada, eu fiquei 7. Na segunda eu tinha que ficar 3 dias na UTI, fiquei só 1. De 15 dias de internação, fiquei 10. E tudo isso atribuído ao estilo de vida. Ao estilo de vida. Ao Exatamente. fato de eu ter tido uma vida ativa, sempre ter feito musculação e crossfit. A alimentação sempre foi muito saudável, todos os cuidados. Então, assim, a recuperação foi diferenciada. E foi eu digo muito, o ponto de partida é diferente, né? Quando você tem uma vida fisicamente ativa, quando você tem um estilo de vida bacana, o seu ponto de partida quando você entra nesse processo de tratamento do câncer, o seu ponto de partida é diferente do sedentário. Você está, assim, alguns passos à frente para chegar na sua cura. Exatamente. Isso é fato, é comprovado. Então, o quanto antes você puder, e não tem essa de idade, mas eu já tô... Não, o corpo responde do idoso ao adolescente. Ele responde super bem ao exercício físico. Inclusive as crianças, né? Exatamente. Também, hoje em dia, as crianças já entrando nos estúdios, já fazendo aí um crossfit, né? E voltando para esse estudo que você falou, tem um estudo de mulheres... mulheres também com câncer, era um grupo que não fazia nada, um grupo controle de tratamento, e era o mesmo tratamento de câncer de mama. E um grupo fazia HIIT. O HIIT é o High Intensive Interval Training. Canso só de pensar. Que é aquele treinamento intervalado de alta intensidade. Mas a pessoa pensa que é de alta intensidade, mas a gente dosa essa alta intensidade, pode ser 80%, 90%, 100% da pessoa. Não é o que os olhos de qualquer jeito, não. E a resposta foi, as mulheres que fizeram HIIT durante o tratamento, elas foram as mulheres que tiveram maior chance de cura e de sobrevida após câncer. Então, a gente está falando de um treino de alta intensidade.
controlada para cada pessoa. Aí você imagine, esse treino associado com a musculação, para você não perder massa magra, não é que eu posso falar, não é o veredito final você receber o diagnóstico de câncer. Não. De jeito nenhum. Você tem várias ferramentas hoje, principalmente o diagnóstico precoce, para chegar no seu objetivo final, que é a cura. A gente já está terminando, mas tem uma coisa interessante para falar que ela escreve também, viu? Quando vocês acessarem lá o perfil dela, vai estar o endereço do Blogspot. E teve um post que eu achei muito interessante que diz assim: com muito choro sem questionamento, só a fragilidade, raiva da parada, do medo da dor. Hoje, depois de 5 dias da lesão, com a certeza de um LCA rompido totalmente, eu sei que após cirurgia será dolorosa, a recuperação terá seus sacrifícios, mas para ficar bom, o processo será doloroso e desconfortável, mas será para o bem. E sabe o que eu quero dizer? Que Ele, que é o Senhor do tempo, que a vida não pode parar em função de um objetivo. A vida precisa seguir em movimento em todos os setores. Congelar, parar, isso nunca pode ser uma opção. Foi lindo. Ah, viu? Obrigada. Obrigada. Nem eu lembrava. Estamos tanto em movimento. Exatamente. Obrigada por estar aqui com a gente, por tirar dúvida de muita gente. Eu aproveito para deixar o espaço para você falar aí das suas redes sociais, seus contatos, quem quiser mais informação. Bem, eu sou Cris Cirne, personal. Gosto também de escrever. Sou ex-atleta de voleibol, atleta master de vôlei. Eu tenho um estúdio de treinamento de musculação, que nós atendemos até 6 pessoas, que se chama o Estúdio Fit4. Você pode achar nas redes sociais. E através da rede social também do Instagram, Cris Cirne, Cris com CH, Cirne com Y. E lá você vai encontrar tudo. Obrigada, viu, Cris? Obrigada Sucesso no seu trabalho. Foi incrível, viu, essa troca de experiência com você. Eu que agradeço. E obrigada a você que está acompanhando a gente aqui. Lembrando que todas as informações do conselho vão estar disponíveis lá no nosso perfil do Instagram, o @cref16rn oficial. E esse episódio, além do YouTube, também está no Spotify. Então, curte a gente lá em todas as plataformas, viu? Até o próximo episódio. Tchau!